é um local de referência, onde a pessoa entra de um jeito e sai totalmente transformada, esse lugar continua sendo igreja. Quando alguém começa a falar mal da igreja, é uma coisa que me irrita e eu não tenho, ele sabe que eu não tenho paciência, porque com todos os erros eu acredito que todo mundo está ali tentando acertar. E como quando o senhor falou sobre pecado, eu posso pegar aqui o pior cara que pisou na terra e o cara que mais acertou do que eu digo de não pecar, Sim, sabe? sim. E quando você coloca Jesus, não tem nem como esses dois caras estão no mesmo nível, Aham. pô. Se É comparado totalmente com a santo. santidade, com a perfeição de Jesus. Então, assim, eu não posso virar para a pessoa que pensa diferente de mim, eu julgar o cara como o pior cara do mundo, Justamente. porque eu sou igual a ele, cara. E assim, se o cara errar comigo, eu tenho que me colocar no lugar dele e pensar assim: "Pô, não, às vezes ele errou. Como É, ele é um ser humano, o meu erro só é diferente, só muda o nome, porque eu é, tenho erro, assim como". é. Hoje Exato. eu paro muito para pensar quando alguém erra comigo, ou eu vejo alguém errando em alguma coisa, eu paro muito pra pensar, tipo assim, como é que esse cara foi criado? O que que ele foi ensinado desde criança? Qual é a cosmovisão dele? Porque a gente é muito fácil a gente chegar e falar: "Caramba, esse cara aí tem salvação não". Mas é aí que entra o evangelho, né, a beleza que a gente vê nesse evangelho, como você falou, o cara totalmente quebrado e tal. Por que que ele é dessa forma? Porque ele ainda não foi alcançado. Não chegou alguém ainda e pregou o evangelho verdadeiro para esse camarada. Como você está falando, se você vê um cara hoje entrando na igreja, e a palavra de Deus for verdadeiramente pregada, sem firula, sem, uma roupagem bonitinha para você receber e não ser confrontado, porque para mim, quando você sobe, para pregar a palavra, você precisa confrontar. A palavra de Deus para você ter mudança, você tem que é confronto. Você tem que ouvir aquela palavra e falar: "Caraca, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que Uhum. mudar naquilo", né. Então, a gente, começa a entender que esse camarada, que ele teve uma visão desde criança, ensinado, enfim, seja outra religião ou seja em religião nenhuma, mas ele foi criado de uma forma e ele crê naquilo veementemente. Ele crê que aquilo é a realidade, é a verdade para ele. E ele vai lutar com aquilo, por aquilo com unhas e dentes. Mas se esse camarada recebeu o evangelho e você ter essa paciência, né, não fazer como o irmão mais velho do filho pródigo, mas você ter essa paciência de pregar a mais camarada, a vida dele muda. A vida dele muda, né. Sempre que uma pessoa erra com a gente, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de fazer diferença na vida dela. Se você assistiu esse corte, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esse é o Show Pobrecast. Valeu!